Pode ir começando. Bem-vindos ao quarto encontro da nossa jornada de tokenização. Esse é o nosso encontro aqui de julho, que a gente está fazendo um encontro por mês, serão 9 até dezembro. É, Bom, nos encontros anteriores a gente percorreu um caminho, né? A gente começou entendendo o que é tokenização, por que ela é importante, o que é blockchain. Depois a gente falou de arquiteturas de rede, redes públicas, privadas, híbridas. E no último encontro a gente viu como os smart contracts podem executar todo o ciclo de vida de ativos financeiros em blockchain e aqui no mercado financeiro como um todo. Hoje o assunto é token. A gente vai falar o que ele é, o que ele carrega, o que muda quando ele passa a agir sozinho. A Debenture, ela vai ser o nosso estudo de caso aqui. A gente tá o que a gente está testando lá no projeto Piloto de Tokenização e a gente vai trazer ela aqui para essa realidade para a gente entender como que ela é quando ela é tokenizada, nativamente ou representativamente. E, enfim, para a gente começar agora, tudo que a gente falou nos eventos anteriores, a gente tem registrado em documentos, então a Yasmin vai colocar aqui no chat para vocês, se vocês quiserem depois dar uma estudada no que a gente já falou antes. E para a gente voltar aqui para o estudo de token, dar esse mapa, esse primeiro passo da palavra, eu quero passar a palavra para a Lili. Vocês já conhecem ela do encontro passado, ela vai falar um pouquinho do que é token, como que a gente está fazendo isso no Brasil, como é que a CVM está regulando isso. E depois a gente tem um bate-papo com o Rodrigo e o Michel, mas por enquanto eu vou pedir para a Lili contextualizar essa história aí para a gente. Bem-vinda, Lili. Obrigada, Lucas. Bom dia a todos. Nós estávamos aqui no último painel, mas para quem não estava presente, meu nome é Liliane, eu sou da IPMF Global, uma das parceiras da Ambima nesse projeto do piloto de tokenização. A gente está na frente de padronização do piloto, né? Eu acabei de compartilhar aqui a PPT, só queria confirmar se todo mundo tá vendo. Tá na Joia. tela. Então, bom, como o Lucas comentou no painel anterior da jornada de tokenização, eu falei sobre smart contracts, né, no contexto de fundos de investimento, e a ideia hoje é mostrar a ideia, né, naquele momento era mostrar que o ganho mais relevante não está apenas em registrar uma cota em blockchain, mas entender quais os eventos do ciclo de vida podem ser tratados por regras programáveis, com dados confiáveis e governança adequada, né? E hoje a proposta é aplicar uma lógica parecida para outro ativo do mercado de capitais, que é a debenture, né, que é um bom caso, né, para essa discussão, porque ela tem uma estrutura jurídica conhecida, participantes bem definidos e um ciclo de vida muito claro, né? Então, acho que hoje a proposta não é apenas sobre criar um token, né, que represente uma debenture, tratar de uma pergunta mais importante, né? O que esse token precisa representar, quais as informações precisam estar associadas a ele e quais eventos do ciclo de vida de uma debenture podem ser executados por um smart contract, né? Acredito que a mensagem central que a gente quer passar hoje é que um token de dívida não é apenas uma unidade digital negociável, né? Ele representa uma relação de crédito associada a direitos, a obrigações, né? Dados, participantes e eventos que precisam ser compreendidos de forma consistente pela rede, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre tokenização. Passando aqui um pouquinho, quando a gente fala em tokenização, novamente, né, é comum a discussão ela começar pela tecnologia, né? A gente trata blockchain, rede DLT, smart contract, carteira digital, mas para entender a tokenização no mercado de capitais, eu acho interessante a gente pôr uma pergunta anterior. O que esse token representa, né? Se a gente fala de uma forma abstrata, ele pode ser visto como uma unidade identificável, né, criada e movimentada conforme regras de um protocolo ou de um smart contract. Mas quando a gente trata do mercado de capitais, isso acaba não sendo suficiente, né? Um token ele só ganha significado jurídico, econômico e operacional quando ele está associado a um direito, a um ativo, a uma obrigação ou uma posição que o mercado reconheça. Então, no caso da debenture, o token é relevante porque pode representar um direito de crédito contra um emissor nas condições previstas numa escritura de emissão da debenture, né? Por isso, a tokenização de uma debenture, ela precisa ser analisada em três camadas aqui. A primeira é a camada jurídica, né, que define qual que é o direito ou a obrigação que está sendo representada.
e no caso da debênture, a gente está falando de uma dívida emitida por uma companhia, né, por uma SA. O emissor, no caso, é o devedor, e o debenturista possui um direito de crédito nas condições estabelecidas pela escritura dessa debênture. Então, essa é a camada fundamental, porque a tokenização não transforma automaticamente a natureza do ativo, né? E uma debênture tokenizada continua sendo uma debênture, e o token ele não substitui as informações de uma escritura, não elimina as obrigações do emissor, e não afasta toda a regulamentação vigente aplicável a ela. A segunda camada, que é de dados, é onde a gente, né, trabalha aqui da IPMF, é onde a gente tem bastante foco, porque o smart contract só consegue executar aquilo que foi modelado, né? Então, se a informação estiver incompleta, dispersa ou ambígua, a automação ela acaba não resolvendo o problema. Ela pode apenas executar com base em uma informação que esteja mal estruturada, né? Então, isso faz essa camada tão importante. E a terceira, que é de execução, que trata dos eventos do ciclo de vida, né? Que aí a gente tem emissão, a distribuição, liquidação, vencimento, pagamento de remuneração e o tratamento de eventos extraordinários. Então, tokenizar uma debênture não é apenas criar uma representação digital, né? É conectar uma camada jurídica com uma camada de dados e uma camada de execução. Então, se o token representa direitos, esses direitos precisam estar juridicamente definidos. Se o token vai ser usado para executar eventos, os dados precisam estar muito bem estruturados. E se os eventos vão ser executados por um smart contract, as regras precisam estar claras o suficiente para que a rede consiga processar essa mudança de estado que foi prevista, né, todas elas. Só que, como o token só ganha um significado quando a gente sabe o que ele representa, acho que uma outra pergunta importante aqui é como o regulador olha para esse token, né? A gente teve a proposta de falar um pouco do parecer de orientação da CVM 40, que não trata especificamente de debênture, nem é o manual operacional para smart contract e tokenização. Mas tem um outro papel, né, que é consolidar o entendimento da CVM sobre criptoativos que possam ser valores mobiliários e indicar como é que a CVM analisa esses casos, né? Esse parecer ele é útil porque ele mostra como foi organizada a discussão a partir de uma ideia de que a análise do token depende das funções que ele desempenha e dos direitos que ele confere, né? Então, a CVM adotou uma abordagem funcional para a taxonomia de tokens, né? E esse parecer ele fala de três categorias iniciais, né? O primeiro é o token de pagamento, né, que busca replicar as funções de moeda, e aqui a gente tem, por exemplo, um Bitcoin, vamos colocar aqui. A segunda é o token de utilidade, que é usado para acessar um produto ou para acessar um serviço. E o terceiro é o token referenciado ativo, né, que representa um ou mais ativos, sendo tangíveis ou intangíveis. Mas o importante é que essas categorias elas não são exclusivas e elas não são estanques também, né? Um token ele pode desempenhar mais de uma função e esse enquadramento ele depende dos direitos que foram associados a ele e da função que ele assume diante de um projeto ou de uma rede. E no caso de uma debênture tokenizada, o token representa um ativo do mercado de capitais. Então, mais especificamente, ele representa uma posição associada a uma debênture que confere para o seu titular, para o seu debenturista, um direito de crédito contra esse emissor. Então, a análise não deve partir apenas do rótulo de token, né? Ele deve partir do que o token representa. Se o token representa uma debênture e a debênture é um valor mobiliário, a utilização do blockchain não retira esse ativo do perímetro regulatório, né? Não dá para ter uma leitura simplificada, é um token, então é um novo ativo, né? No caso da debênture tokenizada, a tecnologia muda a forma da representação da debênture, do registro, da movimentação,
da execução dos eventos, mas ela não muda por si só a natureza da debênture. Tá? Bom, e a CVM, ela não trata só das categorias do token, né? Ela também traz uma orientação importante sobre a neutralidade tecnológica. Um fato de um ativo estar numa rede DLT não muda seu enquadramento regulatório, né? E então a CVM deixar claro que o fato de um ativo ser desenvolvido, ofertado ou movimentado digitalmente, ou nesse caso por meio criptográfico, né, é irrelevante para o seu enquadramento como valor mobiliário ou para a sua submissão para determinada atividade que seja regulamentada pela CVM. Né? Em termos práticos, significa que a tecnologia não pode ser um atalho regulatório. Se a atividade é de intermediação, por exemplo, de escrituração, de depósito ou de liquidação, a utilização de novas tecnologias não elimina, né, as regras que são aplicáveis para essas atividades. Então, para uma debênture tokenizada, é importante a gente ter em mente que, né, a rede pode mudar a forma de representar a titularidade, ela pode registrar os eventos, coordenar ou automatizar os pagamentos, mas a existência da rede, ela não substitui as informações de uma escritura, dos deveres do emissor, das responsabilidades dos demais prestadores, né, o papel dos participantes regulados e as exigências de informação que têm que ser providas para o investidor. E acho que o segundo ponto mais importante aqui é a transparência, né? Que esse parecer da CVM ele reforça bastante o princípio da ampla e adequada divulgação dessas informações, né? Para valores mobiliários, né, representados por um token, o investidor precisa ter acesso às informações corretas, claras e completas, né? E precisa saber dos riscos, a forma de negociação, a infraestrutura que é utilizada e a propriedade do token. E esse ponto também conversa diretamente com a questão da qualidade de dados, porque uma debênture tradicional, muitas das informações relevantes, elas estão distribuídas entre a escritura, entre os documentos da oferta, os sistemas de todos os participantes, existem registros internos, né, planilhas operacionais e os sistemas proprietários de cada infraestrutura. Quando a gente leva isso para uma rede tokenizada, a dispersão dessas informações, ela pode se tornar um risco ainda mais relevante, né? Então, se a escritura diz uma coisa, o cadastro do ativo diz outra, e o smart contract foi parametrizado com outro entendimento, ou os participantes interpretam de forma diferente o mesmo evento, a rede ela pode até executar tecnicamente uma operação, mas a consistência do ciclo de vida acaba por ficar comprometido. Então, por isso que uma camada de dados comum e bem definida se torna parte da segurança da execução, né? Então, não se trata de padronizar somente por formalidade, né? Aqui se trata de garantir que as informações como o emissor, a série, o valor, a remuneração, as garantias, né, a base dos titulares, as condições de liquidação, elas sejam compreendidas da mesma forma por todos os participantes e, o mais importante, pela própria rede. Né? Então, acho que a partir dessa visão regulatória, acho que o próximo passo aqui é sair do conceito geral de tokenização e olhar para o caso concreto do piloto, né, que é como é que a gente identifica, organiza e estrutura essas informações, né, de uma debênture para que elas possam ser utilizadas numa rede tokenizada. Então, no piloto de tokenização, um ponto importante foi justamente não começar pelo token em si, né? Antes de pensar no smart contract, foi necessário a gente olhar para a debênture como um ativo do mercado, né? Quais são seus documentos, quais são seus participantes, quais são seus direitos e o que pode ocorrer ao longo do ciclo de vida. E isso, para fazer isso, a gente fez uma análise de todos os normativos, leis, práticas do mercado e a documentação usual
da emissão. Então, o objetivo foi identificar quais as informações precisavam ser estruturadas para que uma debenture pudesse ser representada, né, que seus eventos pudessem ser representados e executada numa rede. Então, nesse slide, a gente vê aqui uma estrutura, né, que separa as informações da debenture com a informação da série. Então, a gente deixou isso bem explícito aqui, porque essa distinção é importante, né? Há informações que pertencem à emissão da debenture como um todo, que é a questão do emissor, do ato societário, os termos gerais, né, o agente fiduciário, as garantias e aquelas demais características estruturais. E há informações que pertencem à série, né? Que aí a gente tem a identificação da série, os termos gerais, as características de oferta, como vai se dar o pagamento, remuneração e etc. Então, essa separação ela não é apenas uma organização documental, ela afeta, né, diretamente a execução. Por exemplo, se o pagamento de uma remuneração está associado a uma série, o smart contract precisa saber qual é essa série, né, qual a regra de remuneração que se aplica a essa série, quais são as datas relevantes, quem são os titulares daquela série e qual que é a data aplicável. Né, essa estrutura acaba sendo importante em um token de dívida, porque a debênture tem fluxos previsíveis, né, com datas definidas e condicionais. É previsível porque a escritura define a lógica econômica do ativo, né, qual que é o seu valor nominal, sua remuneração, vencimento e forma de pagamento, por exemplo, e tem as datas definidas porque muitos eventos dependem de datas específicas, né, que é a data de início da remuneração, as datas de pagamento, de amortização, de corte para identificação dos titulares, dos vencimentos e da liquidação. E também existe a condicionalidade, porque alguns eventos dependem de uma condição. Por exemplo, um índice externo, como um índice CDI ou IPCA, né, que calcula a rentabilidade da debênture, a base de titulares que existe numa determinada data, o cumprimento de obrigações, uma deliberação ou até a ocorrência de um evento extraordinário. Então, a qualidade do modelo de dados, ele não é apenas um detalhe técnico, né, aquilo que permite que a debênture seja compreendida pela rede de forma consistente. Porque no modelo tradicional, muitas dessas informações são interpretadas por pessoas, né? Então, tem áreas jurídicas, áreas operacionais, existem sistemas específicos e documentos específicos para cada ponto, para cada etapa, né? E em um ambiente tokenizado, parte dessa interpretação ela precisa ser traduzida para dados estruturados para que sejam reconhecidos pelo smart contract. Então, por isso que o modelo de dados é uma ponte entre a escritura e a execução, né, dessa debênture, que não vai substituir a escritura, mas vai organizar todos os parâmetros, né, que são necessários para que a rede consiga representar uma debênture e executar os eventos específicos do ciclo de vida. Então, uma vez estruturada, né, as informações da debênture surge a diferença central do painel de hoje, acredito, que a rede vai ser usada apenas para representar esse ativo ou também para executar os eventos do ciclo de vida. E aqui é importante trazer que a tokenização, assim como para fundos de investimento, para a debênture, ela pode ter diferentes abordagens, que a primeira é usar a rede como uma forma de representação, e aí, nesse caso, o token reflete um estado, né, quem é o titular, qual a quantidade ele possui, qual é a posição registrada e qual é o status daquele ativo. Essa abordagem ela tem valor, ela pode melhorar a rastreabilidade, criar uma evidência que seja compartilhada, né, reduzir as divergências num registro, mas tem um alcance limitado, né? Se os eventos continuam acontecendo fora da rede, a rede ela apenas reflete um resultado, né, registra algo que já aconteceu, mas não necessariamente executa o evento que levou àquele estado.
Então, na segunda abordagem, né, que é a que a gente está usando aqui, é usar a rede como camada de execução dos eventos do ciclo de vida da debênture. E nesse modelo, né, a gente não apenas registra que um pagamento ocorreu ou que a titularidade foi atualizada, né? Aqui ela participa da execução do evento, verificando quais são as condições, né, através desses dados estruturados e alterando o estado da debênture ou da posição conforme a regra que foi prevista e modelada, né? E é aqui que o piloto se torna especialmente relevante, porque a proposta não é apenas criar um token que represente uma debênture, é testar como determinados eventos do ciclo de vida podem ser parametrizados, né, e executados numa rede DLT. Então, nesse slide aqui, o ciclo de vida aparece organizado, né, nessas grandes etapas. Acho que a gente já fez a apresentação desse ciclo detalhado, mas é importante que a gente traz aqui a estruturação, a emissão, a distribuição, a circulação e gestão, os eventos extraordinários que não foram previstos nessa fase do piloto, né, mas foram previstos no modelo criado, e a liquidação e encerramento. Então, essa organização foi importante porque a debênture não é um ativo estático, né, nasce a partir da estruturação jurídica e econômica, passando pela emissão, distribuição e ao longo do tempo vai ter pagamentos de remuneração, pode ter amortização, pode ter evento extraordinário e no final vencimento e a liquidação. Então, representar, né, uma debênture é saber qual é o seu estado num determinado momento. E executar o ciclo de vida é saber qual que é o evento que está ocorrendo, quem que pode iniciar esse evento, quais regras se aplicam, quais dados são necessários ali, qual cálculo que deve ser feito, qual pagamento que deve ocorrer, qual a posição que deve ser atualizada e qual que é o novo estado que deve ser registrado para essa debênture. Então, eu acho que falando de uma forma simples, a diferença mais importante é que representar é refletir um estado, né? E executar é processar o evento que altera esse estado. Então, quando a rede ela participa da execução, os benefícios potenciais acabam sendo maiores, porque a liquidação é atômica, a menor necessidade de reconciliação, tem uma trilha auditável, né, com consistência entre todos os participantes e integração mais eficiente entre os dados e os eventos. Mas esses ganhos, né, eles não decorrem automaticamente da tecnologia, todos eles dependem de regras claras, dados padronizados, participantes autorizados, uma governança da rede, né, integração com sistemas, com sistemas externos de uma forma compatível. Então, acho que aqui a mensagem não a gente não deve perguntar se a debênture está ou não em uma rede DLT, quais eventos do ciclo de vida estão sendo apenas refletidos nessa rede e quais estão sendo efetivamente executados pela rede. Acho que essa é a grande diferença entre um estado e outro, né? Então, depois de falar da diferença entre representar e executar, eu queria olhar aqui um pouco para os eventos concretos do ciclo de vida, né? A lógica é parecida com a que a gente discutiu no painel anterior sobre fundos, né? O smart contract ele trabalha com dados estruturados, né? Com autorização dada aos participantes e, quando é necessário, dados externos trazidos por oráculos, né? No caso da debênture, os dados estruturados vêm da própria emissão e da série, né, as características da debênture, remuneração, amortização, as datas, as participantes e as demais regras. As autorizações, elas definem quem pode executar cada ação, né, o que o emissor, o agente fiduciário, o coordenador, os intermediários e todos os demais participantes, eles não têm todos o mesmo papel na rede. Cada evento precisa estar associado a uma permissão clara, né, específica, que pode ser executada ali. E os oráculos, eles entram quando a execução depende de informações externas à rede. Como a gente já comentou, índice de correção, curvas de juros, datas, ou outros dados que podem ser necessários para cálculo e para validação de alguma informação. Então, o smart contract ele não sabe, né, sozinho
qual que é o CDI aplicável àquela debênture naquela data, qual que é o índice que tem que ser utilizado e se determinado dado externo foi atualizado ou não. Então, ele precisa receber essa informação de uma fonte definida, né, que faça parte da governança e que seja confiável. Por isso que o oráculo não é apenas uma integração técnica, né, ele acaba sendo um ponto de governança da informação também. Aqui a gente mostra os principais eventos organizados ao longo do ciclo de vida, numa estruturação, né, que a gente entende que está hoje na rede. Então, existe aqui o registro dos papéis, né, na estruturação de quem vai trazer as informações para a debênture, a parametrização, né, dessa debênture, onde são inseridas todas as características, né, na distribuição tem aqui a subscrição, a alocação e a liquidação. Na circulação e gestão aparecem os eventos como pagamento de remuneração, pagamento de amortização e negociação no mercado secundário, se houver. E aqui é importante dizer que a negociação ela está indicada como fora do escopo, né, porque ela pode ser informada à rede para que exista a troca de titularidade da debênture, mas o piloto ainda não está testando a formação completa do mercado secundário, por isso que ela está marcada aqui com um asterisco, tá? Mas não, o mercado secundário não foi ignorado, tá? Né? Que nesse caso o foco não é testar todo o processo de negociação, formação de preço, execução da operação entre as partes, né? Porque aqui a gente teria que ter uma rede do mercado secundário. Então, aqui o foco foi avaliar como é que a rede pode atualizar a titularidade a partir de uma informação informada, né, que foi realizada no mercado secundário, preservando a distinção entre o evento de negócio e a atualização do estado na rede. Bom, depois a gente tem a liquidação e encerramento, né, com vencimento e liquidação final, e também aos eventos extraordinários que aparecem como fora do escopo, né? E aqui é importante comentar sobre essa distinção, porque nem todo evento do ciclo de vida ele tem o mesmo grau de aderência a uma execução automática numa rede DLT. Né, os eventos mais objetivos, como a remuneração programada, uma amortização, né, a previsão de uma amortização, vencimento e atualização da titularidade, elas tendem a ser mais fáceis de parametrizar. É, já os eventos extraordinários, quando a gente fala de um evento, de um vencimento antecipado, de um waiver, de uma repactuação, de uma deliberação dos debenturistas, até de uma execução de garantia, isso pode envolver a interpretação, a necessidade de decisão, de validação documental e a atuação dos participantes responsáveis. Então, o valor não está em automatizar tudo de uma vez, né? Acho que o valor aqui ele está em identificar quais os eventos podem ser executados com segurança, quais exigem dados externos e quais dependem de decisão humana e quais precisam de uma governança fora da rede. Né? Então, o ponto central do piloto é que ele não testa apenas se um smart contract funciona tecnicamente. Ele, por definição, ele testa se diferentes instituições conseguem atuar de forma coordenada, né, através de uma infraestrutura compartilhada. Aqui, por último, eu queria comentar que, né, de uma forma geral, que a rede testa a capacidade dessas diferentes instituições executarem de forma coordenada, né, etapas sucessivas, né, de mesmo fluxo, e no exemplo da debênture, né, a gente tem o emissor registra os parâmetros, o agente fiduciário recebe, valida e aprova os termos da debênture, o coordenador conduz uma distribuição, né, fazendo a subscrição, a alocação, e encerrando essa alocação para que a liquidação ocorra, e os intermediários habilitando os investidores que vão atuar em nome dele. Né? Então, isso deixa claro que a rede ela não elimina os participantes, ela só exige que os papéis estejam muito claros, com as permissões muito bem definidas, né? Porque num ambiente tokenizado não basta a gente dizer que uma instituição participa da operação,
é necessário que a gente defina que papel que ela exerce, que eventos ela pode iniciar, que dados ela pode inserir, que validações ela deve fazer e quais as informações que ela pode visualizar e, o mais importante, quais as responsabilidades permanecem fora da rede, né? Por isso, o piloto também testa a governança compartilhada, né? O cadastro dos participantes, a atribuição de papéis, validação de permissões, os modelos de dados dos ativos e dos eventos, a integração com sistemas de outras instituições devido aos oráculos, né? Além da segurança e da resiliência e da capacidade de auditabilidade. Acho que palavrinha difícil. Então, a pergunta do o que já funciona aqui, né, o que já pode ser testado com maior objetividade, são os eventos estruturados e parametrizáveis da debênture, né, a criação do token, o registro dos papéis, a parametrização da debênture, a emissão, a distribuição e uma liquidação DVP simulada, né, com cálculo de remuneração e pagamento de remuneração, desde que os dados necessários estejam disponíveis, né? O que ainda exige um pouco mais de maturidade são os temas que dependem de integração com infraestruturas externas, né? Dados de mercado, governança jurídica, eventos extraordinários principalmente, né, que é o tratamento das exceções, a supervisão regulatória e a escala operacional. Então, o positivo é que o piloto ajuda justamente a separar essas dimensões, o que pode ser executado por smart contracts e o que precisa ser apenas registrado, né, o que depende de oráculos, e o que exige decisão dos participantes e precisa continuar fora da rede, mas conectando todas essas informações de forma governada. Então, acho que a gente encerra aqui. Acho que para fechar essa contextualização, eu acho que eu destacaria aqui três pontos, né? A primeira é que uma debênture tokenizada continua sendo uma debênture, o token não muda por si só a natureza jurídica do ativo, né? Não elimina a regulação vigente e as responsabilidades dos participantes. A segunda é que o token de dívida, ele não é apenas uma representação digital, ele pode carregar ali direitos, permissões e eventos associados ao ciclo de vida dessa dívida. E a terceira é que a diferença mais importante está entre representar o ativo e executar, onde representar é refletir um estado e executar e processar o evento que altera esse estado. Então, quando os dados estão bem estruturados, as regras estão claras, os participantes têm papéis definidos e a governança está estabelecida, a tokenização ajuda muito a tornar várias partes do ciclo de vida da debênture verificáveis, integrados e muito mais eficientes, né? Então, acho que essa é a maior contribuição, é a mais relevante do piloto, mostrar de forma concreta onde a tecnologia pode melhorar a execução operacional do mercado, preservando sempre a governança necessária que existe para um ativo regulado. Acho que era isso, espero não ter passado do tempo. Obrigada, gente. Nem dá para ver o tempo passar, Lili. Excelente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Acho que você trouxe muitas mensagens importantes, assim, mas acho que um legal quando a gente fala de tokenização, a gente não é só um registro digital, né? Ele representa Exato. direitos, tem muitas informações, regras que têm que ser compreendidas por todo mundo que está ali naquela cadeia da rede, e que não é só criar o token, tem que estruturar dados, definir os eventos, como eles vão ser executados, e vai ser a partir daí que a gente vai entender quais são os ganhos potenciais dessa tecnologia para o mercado, né? Pois é. Eu acho que a gente aprofundou bastante aqui. Eu quero trazer o Michel e o Rodrigo para a conversa. E como essa aqui é a nossa proposta aqui é ser educativo, inicial, eu queria começar com uma pergunta bem simples para vocês, assim. Primeiro que eu vou pedir para eu fazer primeiro para o Michel, quero que você se apresente, e aí no final você explica, assim, a gente está falando muito aqui de mercado de capitais, como a gente enxerga um token, como uma representação de direitos, dados, de eventos. Nessa visão que você deve ter aí muito de Web3, né, que vem lá do Bitcoin, como você deve ter começado nesses estudos, o que é um token, afinal? Como é que você explica isso para alguém que nunca ouviu falar desse assunto, que está por fora? Como é que a gente traz isso aqui para o nosso mundo? Perfeito. Eu sou o Michel, sou o CEO aqui na Tokeniza. Tokeniza é uma plataforma de negociação que a gente começou exatamente pela parte legal lá em 2022. Já temos aí 140 e poucos
ofertas tokenizadas, encerradas, a gente aplica praticamente tudo do que a Liliane trouxe ali, concordo bastante com o que ela falou ali. A gente está exatamente na ponta, no varejo desse mercado. E aí, token, a gente gosta de definir aqui sempre como envelope. A Liliane trouxe bem ali que a blockchain, que o formato, que o debênture, ele não vai deixar de existir. E a tokenização, ela vem para ser uma infraestrutura disso, no meu ponto de vista. Então, o token, ele é um envelope. Dentro desse envelope, eu posso colocar uma debênture, eu posso colocar uma escritura de um imóvel, eu posso colocar um direito, eu posso colocar qualquer coisa que eu consiga mensurar dentro desse envelope. E aí eu negocio esses envelopes. Então, basicamente é isso, o meu ponto de vista de token. Beleza? Legal, bem didático e fácil de entender. Acho que eu nunca tinha visto essa analogia. Ficou interessante. Rodrigo, com você, eu queria que você se apresentasse também. E a pergunta também é simples, assim, quando um ativo vira token, o que muda na prática? Assim, acho que para quem está negociando é uma coisa, para o investidor é outra. Como é que vocês falam, né? A gente tem a debênture, ela virou um token. O que aconteceu de diferente aí nesse processo? Tá no mudo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, quero parabenizar a Liliane, muito boa a explanação. Vai ser difícil a gente tirar mais coisa disso, né, Michel? Nós estamos ferrados aqui. Não Obrigada. problema. Dar um abraço aí no colega Michel também. Bom, eu sou o Rodrigo Cagiano, sou fundador da Captare. Nós atuamos hoje com infraestrutura tecnológica de mercado de capitais, conectando originação, estruturação, distribuição, registro e liquidação de ativos. Nós também convidamos a todos, que vocês vão ver que o mercado tokenizado tem adotado cada vez mais a debênture. Somos também fundadores do rwamonitor.io, que é um canal onde a gente acompanha todas as emissões, inclusive o Michel também colabora, né? A Tokeniza disponibiliza os dados e a gente está trazendo todos esses dados para dar transparência, para a gente conseguir mostrar que o mercado de tokenização está crescendo, para a gente também conseguir a adoção institucional. Tá? Voltando à sua pergunta, Lucas, eu acho que eu vou até gerar um pouco de polêmica aqui, mas eu entendo que o mercado, e é normal isso, a gente está crescendo, né? A gente focou muito na tokenização da distribuição. Eu acho que esse projeto da Ambima é fantástico, porque a gente para só de falar de distribuição, de mercado 24/7 e fracionamento, e a gente começa a falar de ganho de eficiência operacional através de infraestruturas replicadas, né? De uma escritura de uma debênture, por exemplo, autoexecutável quando possível. Então, eu acho que a gente já está nesse próximo passo, que é, de fato, criar infraestrutura, e parabéns pela Ambima, por esse projeto piloto, onde a gente vai ter um ganho de eficiência operacional, nós vamos testar se de fato tem, para a gente, no final, o quê? Reduzir o custo para o captador e melhorar a segurança para o investidor. Porque senão, não adianta a gente fazer toda essa parafernália tecnológica se a gente não conseguir isso. Então, eu entendo que o mercado vai, né, está amadurecendo e vai partir muito para isso, na digitalização da jornada no mercado de capitais. Muito legal. Gente, quem está aqui assistindo, vocês podem levantar a mão, deixar pergunta aí no chat. A ideia aqui é que a gente faça uma conversa, tá? Então aproveitem que a gente está aqui com essas três pessoas que entendem muito do assunto para tirar dúvidas e perguntar. Então, levanta a mão, a gente libera o microfone para vocês falarem, ou deixa aí no chat que eu leio também e pergunto para eles. Mas acho que a gente podia começar falando um pouquinho de token de dívida na prática, voltar no exemplo da debênture. Então, né, a gente pode ter inferido aqui que é uma coisa que ela automatiza todo o processo. A gente vai botar ali no token, ele vai começar, vai se, né, tudo. Então, e a gente sabe que debênture não é simples. A Lili mostrou os diagramas aí que tem trocentos documentos, várias etapas. Então, vamos dizer lá, a debênture tem essa escritura enorme, tem um monte de cláusula ali dentro. Como dá para colocar tudo isso no token? Tem coisa que fica de fora? Como é que fica essa relação? Fica tudo automatizado? A gente tem que começar. Tem várias etapas que a gente tem que trabalhar ali dentro. Como é que muda essa dinâmica? Como é que faz? Quer falar, Então, Michel? Pode Desculpa, ser. Lili, por favor. Imagina. Como isso está bem ligado, né, com o que a gente apresentou, então eu acho que
separaria, né, a escritura de uma debênture, né, que é aquele juridiquês com todas aquelas regras que a gente está acostumado no documento analisado e produzido pelo jurídico, né? Então, eu vejo a escritura assim em dois grandes conjuntos de informações, né? Então, o primeiro tem aquelas regras objetivas, né, que são os dados estruturáveis, os eventos programáveis, né? Então, essas informações são as candidatas para parametrização no smart contract. Por exemplo, valor nominal, quantidade emitida, remuneração, índice, data de pagamento, aquelas coisas, né? Regra de atualização do saldo devedor, vencimento, data de corte, as condições operacionais para liquidação, tudo isso, por mais complexo que seja, dá para ser estruturado, né? Então, essas informações elas podem ser traduzidas em parâmetros porque elas seguem uma lógica mais objetiva, né? Qual é o dado que pode ser usado, em que data, com qual fórmula, qual que é a base, né, sobre a posição do investidor ou sobre o estado da debênture que vai ser aplicado. E aí a gente tem um segundo conjunto que é formado por aquelas cláusulas que exigem interpretação, né, que é o julgamento, a validação documental, uma decisão dos participantes. Então, aqui já fica mais difícil ser tratado como uma simples execução automática, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, eventos de vencimento antecipado, uma debenture, o descumprimento de um covenant, um waiver, uma repactuação, uma assembleia de debenturista, execução de garantias, né, a avaliação da materialidade, né, e o tratamento dessas exceções. Então, esses eventos eles podem ser apoiados pela tokenização, pelos smart contracts, por exemplo, registrando uma deliberação, bloqueando uma etapa, né, atualizando o status da debenture ou executando a consequência depois que uma aprovação foi validada, né, mas aí a decisão em si, a interpretação jurídica e a atuação dos participantes responsáveis, eles continuam dependendo da governança fora do código, né? Então, uma resposta curta, depois de eu ter falado um monte, que a escritura ela não é simplesmente colocada em código, né? O que deve ser feito é identificar quais as cláusulas geram dados, parâmetros e eventos objetivos e quais continuam exigindo uma governança, validação e decisão fora da rede. Então, o smart contract ele pode executar as partes desse ciclo de vida da debenture, mas ele não substitui completamente, né, a escritura como fonte jurídica das obrigações. Acho que eu me Eu estendi, queria mas é mais ou completar menos isso. uma coisa aqui. Eu acho que a gente ainda podia pegar essa segunda parte subjetiva, quebrar em duas, porque tem uma parte que ela vai ser condicional, sei lá, o EBITDA da empresa, deixa eu pensar, enfim, qualquer dado que eu consiga trazer que eu tenho ele de forma recorrente, sei lá, precisou fazer um reforço de garantia naquela debênture, alguma coisa nesse sentido. E tem uma parte da escritura que ela nunca vai ser mesmo objeto para ser trazido para a blockchain. Eu posso trazer porque eu quero manter um registro do que foi acordado, como a Liliane falou aí, porque tem casos fortuitos o tempo inteiro que são impossíveis de prever, mas que eu posso querer só registrar ele na blockchain. Mas eu acho que nunca vai ser mesmo o objeto. Da mesma forma que uma escritura de debenture no formato que ela é hoje, ela nunca vai trazer certos dados. Principalmente você tem as questões subjetivas, né, como o waiver, mas, por exemplo, você tem a tecnologia que ela pode também ajudar na decisão, né? A decisão não vai ser tomada por uma máquina, porque ela não roda de forma determinística, né? Sempre que condição A, se verificar a condição B vai acontecer, então não é matemático, não é 0,1. Então a gente também consegue usar a tecnologia para ajudar no poder de decisão também sobre esses eventos extraordinários, né? Essas questões que não definem só apenas 0, né? Então acho que dá para a gente também usar a tecnologia a favor disso com dados. Quando a gente está falando de coisas que são objetivas, mas que não estão ali na hora, por exemplo, índices, né? Que é a remuneração. Tem o CDI, o IPCA. Como é que o token fica sabendo desses números? E para executar suas funções ali, como é que a gente torna isso confiável? Como é que isso funciona tecnicamente? Isso a gente depende sempre de um oráculo, né? Foi muito bem colocado também pela Liliane.
Então a gente consegue, né, o smart contract por si só ele não consegue carregar esses dados. Então, por exemplo, a Ambima já hoje fornece uma série de APIs que você consegue conectar e a partir daí fazer o cálculo necessário através de CDI, PCA, enfim, desses índices que são disponibilizados de forma externa. Legal. Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui no chat. Vou primeiro aqui, a do Jorge, que acho que tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar. A Lili falou que de governança fora da rede, né, que descreveu. Isso muda de acordo com a arquitetura de rede, com a tecnologia, Uniledger, rede de redes, como é que a governança tradicional conversa com esse ambiente que a gente está trazendo agora para o mercado. Posso eu? Então, Fique à vontade. bom, existem, né, dois tipos de governança aqui, né? A gente falou bastante da governança em relação aos estados do ativo, né? Que existem papéis regulados, que existe uma regulamentação vigente daquilo do que precisa ser feito e por quem, né? E isso não, eu acredito que não se altere independente da rede. E nós temos a governança da própria rede, né? As permissões, o acesso, quem faz o quê, como os oráculos são buscados e como é realizada a atualização. Então, pode existir sim uma diferença da governança técnica, né, nesse sentido, mas a governança relacionada ao ativo financeiro, ela tem e deve, né, permanecer em qualquer rede, porque a gente está falando de um ativo regulado. Então, os requisitos, as regras aplicáveis, independente da rede que ele esteja, vão ser as mesmas. Bom, e a pergunta da Cássia, a gente tem aqui, quando a debênture sofre uma repactuação e tem uma mudança de características, como é que esse token é atualizado? Ele tem vigência, o smart contract é alterado, como é que funciona isso? Que a gente tem esse mito, né? Tudo que está na blockchain é imutável e não tem como trocar. Como é que isso funciona no mercado mais dinâmico, como dos tokens de dívida aqui das debêntures? O que a gente faz aqui é o seguinte: eu não mudo o que está para trás, né? Mas eu posso adicionar o que está para frente. É muito similar a um registro contábil, por exemplo. O registro contábil você não muda o passado dele, mas sei lá, um dinheiro saiu, ele voltou, ele saiu de novo, ele voltou de novo. Eu tenho 4 registros ali. Então, por mais que tenha sido pactuado de uma forma, se mudou, a gente vem e acrescenta aquilo. O acrescentar eu posso fazer de algumas formas. O mais tradicional no mercado é utilizar os oráculos que o Cajane e a Liliane já falaram bem aí. Mas eu poderia também, depende muito de qual ambiente você está. Se você está num ambiente regulado, que ele pode manter, por exemplo, eu posso queimar um token, emitir outro com aqueles dados, mais acrescido alguns dados, e eu sou esse ambiente regulado, que eu garanto que essa transição ela foi feita de forma correta e torno isso verificável, poderia ser uma possibilidade. A parte tecnológica, eu diria que é zero dificuldade. Eu acho que o desafio maior é mostrar para o mercado que é muito mais simples, é mais barato, mais rápido e que é tão seguro quanto, entendeu? Bom, acho que a próximas perguntas aqui tem muito a ver sobre regulação e CVM. Acho que talvez a Lili acompanhe isso mais de perto, possa ajudar a gente aqui, mas a Larissa perguntou que a CVM puxou um novo grupo de trabalho para falar sobre regulamentação de tokenização, que eles anunciaram na semana passada, esse grupo de trabalho. E quais vão ser os próximos passos, na visão de vocês, quando teremos regulamentação clara a ser seguida pelo mercado e que vai mudar com o que temos hoje na 88? Bom, primeiro disclaimer, a gente não pode falar pela CVM, a gente não sabe qual que é esse projeto. A gente está vendo agora então, o grupo de trabalho, eles estão falando bastante disso, eles estão acompanhando o nosso projeto aqui na Ambima com a gente, então a gente já vê uma disposição em que as coisas estão andando lá, né? A 88 já existe, então ela já libera algumas coisas para a gente nesse mercado, para a evolução do mercado depende dessas autorizações, mas a gente aqui fala enquanto Ambima e o pessoal, os nossos convidados, falam a opinião deles, não falam pela gente também, não. Dito isso, como é que vocês veem essa questão, essa evolução da regulação neste momento?
Olha, eu acho que é difícil a gente falar, acredito que seja em tanto tempo, né? A gente já está falando disso há alguns anos e a gente vê uma movimentação muito maior nesse momento. Então, eu acho que estamos próximos, né, devido à necessidade e à realidade, né, que tem se tornado essa nova tecnologia para o mercado, e diante também da necessidade de segurança isso, né, porque a gente vê muitos testes, a gente vê muito sendo proposto, sem regras definidas de que até onde pode ser seguido, até onde a CVM é capaz de supervisionar e de verificar. Então, eu vejo, né, sendo dado uma velocidade maior nessas discussões agora, pela abrangência e pela importância, mas é muito difícil a gente saber quando, principalmente quando a gente fala de algo que, quando se cria, se pressupõe uma integração, né, mundial, a gente não fala em estabelecimento no seu mercado nacional. Eu acho que o grande ganho é ter essa comunicação com outros mercados, e isso torna a necessidade de regras mais abrangentes, e isso é bem difícil da gente concluir, né? Isso costuma ser bem difícil. Eu acredito, inclusive, que o mercado de tokenização de ativos, de uma forma geral, é improvável que existam regras 100% nacionais, né? Eu acredito que deve existir algo colaborativo entre os mercados mais avançados em relação a isso, com regras que sejam aplicáveis, regras mínimas, né? Da mesma forma que existe hoje para o mercado de pagamentos, né? Aquelas parametrizações que são mínimas a todos os mercados, eu acredito que vem existir alguma coisa assim para o mundo de tokenização também. E acho que com o mínimo já de regulação que a gente tem, né, CVM 88, enfim, a 160 também usando muito a questão da tokenização como ganho de eficiência operacional, o mercado já cresceu absurdamente, né? Então, eu acho que a partir a gente vai entender, a CVM provavelmente vai entender o que ela viu nesses 3, 4 anos de regulação e vai melhorar. Eu acho que em breve a gente vai ter, de fato, a explosão, né? Toda hora eu falo nas minhas aulas que lembra, esse é o ano do celular, esse é o ano do celular, esse é o ano do mobile, né? Esse é o ano do mobile, esse é o ano do mobile. De repente a gente viu e explodiu. Eu acredito que a gente está a um passo também. Sou um otimista, né, em relação à tecnologia, mas eu acho que a tokenização está ganhando cada vez mais corpo e a gente acompanha os números do crescimento, assim, até outras regulações usando da tecnologia. Reforço aqui, claro, de novo o que o Lucas falou, que não é voz da CVM, é muito mais uma expectativa minha enquanto regulado, né? Eu sou todo lado que serei regulado, mas a minha expectativa é que a gente tenha uma legislação muito mais parecida com o que a gente vê, por exemplo, lá na LGPD. A LGPD, ela é uma legislação que ela traz limites e dentro daqueles limites você pode trabalhar. Ela coloca muito mais a responsabilidade nos agentes internos ali, em quem está utilizando dela, do que de fato ficar dizendo linha a linha o que você pode, valor e tal. Hoje a 88 já é um pouco disso. Minha expectativa é que amplie os limites do que pode hoje, defina esses limites claramente e deixe esse mercado trabalhar dentro daqueles limites. Porque a Liane falou ali que a gente está num mercado muito mundial, tecnológico. Essa explosão que o Rodrigo falou, concordo plenamente. Eu acho que quando o mercado entender isso que eu acho que eu, o Rodrigo e a Liliane já está empolgado aqui, quando o mercado entender isso, cara, isso vai explodir. E aí, se a gente tiver uma regulamentação muito amarrada, a gente fica atrás, porque a gente não vai competir. Eu não sou concorrente do Rodrigo aqui. A gente está a nível de mundo, a gente tem excelentes ativos no Brasil que a gente pode captar no mundo inteiro. Só que se a gente tiver uma regulamentação travada aqui no Brasil, vai vir daqui a pouco um outro país, um outro, enfim, o mundo todo, 100, 200 e poucos países competindo com a gente aqui, e aí entram regulamentações muito mais flexíveis que acabam inviabilizando os negócios aqui. Obrigado, gente. Acho que a próxima pergunta também tem a ver com regulação da Ariana, que apesar da visão atual da CVM, vocês entendem que com o passar do tempo é possível reduzir os participantes envolvidos na emissão de uma debenture? Se sim, quais? Acho que até vou pedir para a Lili começar essa, porque isso é uma premissa que a gente teve no piloto de
que a gente não está tratando de entidades, mas de funções, né? Então, dentro de todo esse ciclo da debênture, tem coisas que precisam ser feitas ali, que hoje na regulação é feita por entidades específicas. E aí a gente está tratando isso, a gente não muda o ciclo, e aquilo ali pode ou não pode ser feito por smart contracts. Tem muita coisa a ser avaliada aí também, né? No limite dá para trocar tudo, não precisa de mais nada, né? Que é como que funciona lá no Bitcoin e tal, mas o que isso significa para segurança, para manutenção da estabilidade financeira, tudo isso. Lili, por favor, complementa aí, que Né? eu sei que você estudou isso bastante. Assim, né, a gente conversou bastante sobre isso, e é interessante que quando a gente olha do ponto de vista técnico, né, se a gente vê em relação a debênture, a gente só precisaria do emissor, né, o emissor com as parametrizações da debênture atribuindo aquilo para a parametrização do smart contract. Mas aí a gente, por que existe um agente fiduciário? Né? Porque a gente precisa ter um contraponto ali de proteção ao investidor, alguém que o represente e entenda o que está acontecendo ali naquela debênture. Então, a gente estudando, né, todos os papéis regulados necessários para uma debênture, a gente vê quem que se tornaria desnecessário. Desnecessário, entre aspas, aqui, coloquem muitas aspas, né? E como eu disse, tecnicamente, só o emissor. Mas isso é suficiente, isso é seguro, isso é correto, né, no ponto de vista de supervisão do mercado. Então, o agente fiduciário se tornou importante, né, para que não fosse uma dependência só das informações providas pelo emissor do ativo, né, exista alguém ali que esteja olhando pelo ponto de vista dos investidores. Eu acho que, obviamente, né, o que a gente acaba reduzindo aqui é custódia, um depósito central, tudo isso a rede acaba fazendo esse papel. E no caso específico, né, da liquidação DVP atômica, que a gente está usando a moeda fictícia Ambima Coin, que a gente traz aqui também, não tem mais a necessidade de um sistema de liquidação, né? A gente não tem mais a necessidade de uma integração com o sistema externo para a liquidação dos pagamentos que foram previstos na debênture. Então, a depender do modelo, né, a gente tira a necessidade de algumas operações que são realizadas fora da rede, né, e é importante tomar cuidado de não observar isso só do ponto de vista técnico e operacional, porque existe um motivo para que vários participantes existam em cima de um determinado ativo. Às vezes por uma questão operacional, como é o caso da custódia, e às vezes por uma questão de balanceamento ali, né, em relação aos direitos e deveres, que é o caso do agente fiduciário. Então, eu acho que isso tem que ser observado caso a caso, porque por mais que às vezes um participante ele não seja necessário para a realização, né, se a gente fazer uma observação puramente técnica, não precisa dele, observar o que isso impacta, né, do ponto de vista regulatório e até de proteção ao investidor quando a gente trata desse tema. Então, acho que são dois lados importantes em cada tipo de ativo. Não dá simplesmente para generalizar para todos os valores mobiliários. Eu gosto muito, eu falo com um advogado, um grande advogado, que ele sempre fala de aglutinação dos papéis, né? E se esses agentes usarem a tecnologia e conseguirem reduzir custo e trouxerem mais eficiência operacional, está resolvido, entendeu? Você não precisa cortar ninguém. Claro, o banco liquidante, o DVP, ele faz isso, mas também um escriturador, né? Alguém pode falar, pô, a escritura fica toda no smart contract, mas você pode ter o agente que também cuida disso com um custo muito menor, né? E de uma forma a gente está vendo o que está acontecendo com a AI, a questão de redução de custo, a questão de operacionalização das coisas muito mais simples. Eu acredito também que a gente possa aglutinar o papel desses agentes usando essa tecnologia. O saldo final eu acho que é extremamente positivo, concordo com vocês, mas em questão de funções, eu acho que vai até aumentar, porque tem provedor de oráculo, tem o auditor de smart contract, tem o custodiante da chave criptográfica, por exemplo. São papéis ou funções que hoje não existem na debênture, mas que em número geral acho que vai aumentar, apesar do saldo ser positivo também, velocidade, preço.
É muita coisa que tá sendo, a gente tem que estudar, né? Acho que é um dos papéis do nosso piloto aqui e de muitas outras iniciativas no mercado é isso. Como a gente faz essa aqui, né? Nossa premissa de fazer o ciclo de vida completo da debênture foi entender todo esse passo, porque representar, pegar o papel que já existe hoje, só colocar uma cópia na blockchain, tá resolvido, todo mundo vê que funciona. Mas como é que a gente faz Uhum. isso? Isso não diminui custos, isso não traz eficiência. Então, como é que a gente coloca tudo lá, entender se diminui custo e traz eficiência e como que isso vai funcionar na prática? E com todo o mercado ali num lugar só, né? Que a gente tá indo para esse lugar. E aí, dentro do nosso piloto, a gente também vai ter essa questão de ter recomendações regulatórias que a gente vai compartilhar com a CVM. Bom, a gente descobriu isso e eles vão analisar lá e vão também, né, pode ser que eles usem isso para o estudo da regulação deles também. É, bom, acho que tem uma pergunta aqui do Igor, que acho que é mais técnica, mas acho que a gente consegue explicar bem como é que essa coisa funciona com tantas variáveis num produto como esse. Ele está perguntando como automatizar a retenção tributária, IR, IOF, em pagamentos de juros e amortização via smart contract, quando a alíquota depende do perfil do investidor, pessoa física, fundo estrangeiro, prazo de aplicação e todas essas variáveis que a gente tem é, nessa questão. Pessoal, se você quiser falar Desculpa. ali, Lili, por favor, fique à vontade. Vou tentar ser breve e passar aqui para você. Imagina. É, isso é feito através da parametrização do perfil dos investidores, né? Da mesma forma que existe a parametrização da remuneração da debênture, qual que é a taxa de juros, qual que é o spread, qual que é o índice, né? Também se atribui ali a taxa tributária, né, a ser convertida daquele pagamento de acordo com o perfil de cada investidor. Então, no caso de um valor mobiliário que a gente que seja acessível a diferentes perfis, onde cada perfil tem uma exigência tributária diferente, é necessário que o perfil tributário seja embutido sobre o investidor e a necessidade da retenção do IR seja parametrizada no ativo financeiro. Então, o ativo financeiro tem a parametrização de que o IR vai ser descontado no momento de pagamento e a parametrização do investidor vai dizer o quanto no momento desse recebimento. Então, tem as parametrizações nas duas pontas, não dá para embutir tudo na debênture quando depende, né, do debenturista, o perfil que ele tem, o papel que ele tem. Desculpa, Rodrigo, eu te interrompi, mas por Imagina. favor. Imagina. Não, eu conheço o Igor, provavelmente ele está falando tecnicamente aqui Ah, também, tá? Ô, Igor, tem uma junção de mundo de Web 2 e Web 3, tá, cara? Não é tudo que acontece em smart contract, não é tudo que acontece em blockchain. Então, isso é muito importante, né? A gente foi sempre catequizado, né? O povo de Web 3, que tudo ia ser Web 3, mas não, pessoal, tem um mundo aqui de Web 2 que tem que as coisas acontecerem aqui bonitinho, num servidor centralizado, para depois você falar com o ambiente de blockchain, tá? Então, eu acho que foi essa questão, tá, Igor? Você me dá um toque se foi isso mesmo que você queria saber. E depois a gente te mostra funcionando. Legal, gente. Não, Acho que beleza. fala, Michel. Não, eu ia só, essa questão que o Cajano colocou, realmente não tem, a tecnologia está aí, a gente não precisa usá-la para tudo não, só para o que ela realmente for melhor, aquele pedaço que ela vai somar. Acho que essa é uma coisa que a É, gente pensa em tecnologia em geral, né? A gente começa a ver uma IA, blockchain, a gente acha que vai tudo mudar, mas ela Tudo. vai ser um Legozinho que vai entrar na nossa vida aqui, vai fazer umas coisas melhores, mas a base ainda precisa continuar rodando e talvez daqui 20, 50 anos as coisas sejam todas migradas, mas não é assim que funciona de um dia para o outro, né? sim, o Michel trouxe um ponto fundamental, né? Acho que a aplicação de uma tecnologia emergente, acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é: isso vai melhorar o quê? Né? O que eu vou melhorar com a aplicação dessa tecnologia nesse determinado processo ou nesse determinado ativo? Às vezes a resposta é nada, né? É Então, nada. então é só uma complexidade que vai ser trazida de uma forma que não vai trazer melhoria ou oportunidade. Então, acho que a primeira investigação é o que a gente pode melhorar com essa tecnologia antes da sua aplicação. Acho bem importante, Michel, esse ponto. nesse ponto aí, não sei se a gente tem mais um minutinho aqui, a grande ganho que eu enxergo nessa questão da debênture e da tokenização é porque como a gente consegue reduzir prazo e custo, a gente atende um mercado
que hoje ele não é alcançado pela debênture. Eu deixo de olhar só para quem está com uma debênture de 500 milhões, posso olhar para um captador de 5 milhões, de 1 milhão, de 2 milhões. Então, imagina o tanto de novos negócios e possibilidades e dinheiro, ele é o movimento, né, que a gente gera com a tecnologia. Eu acho que o grande ganho nem vai ser sentido por esse captador lá, por esse debenturistas dos 500 milhões. Esse eu acho que não vai sentir tanto a tokenização assim, mas esse pequeno vai sentir demais. É uma nova porta que vai abrir para ele. Acho que eu estava com essa pergunta aqui no bolso, assim, se vocês puderem complementar, o que muda para o investidor no dia a dia, assim? Porque a gente está falando muito de infraestrutura, parece uma coisa bem interna, mas o mercado vai sentir isso, assim, quem não trabalha em banco, quem não trabalha numa infraestrutura, quem só investe está ali pegando seu suadinho de dinheiro, vai mudar alguma coisa? Ou a gente está falando de uma coisa bastante interna aqui para gente? Eu acho que abre um leque absurdo, né? Como muito bem disse o Michel, a gente já tem iniciativas aqui que as próprias indústrias financiam a sua cadeia, antecipando os recebíveis dele e conseguindo taxas muito mais competitivas que o mercado. Então, você democratiza acesso do mercado de capitais a pequenos e médios comerciantes, que eu acho que é fundamental, né, pessoal? Senão a gente vai ficar sempre naquele 0,001% das empresas que acessam esse dinheiro. Então, eu entendo que a tecnologia, primeiro, ela dá mais segurança para o investidor, porque através de uma debênture tokenizada, né, de um smart contract, onde você tem, futuramente, tá, pessoal, execução atômica de garantias, você tem o que foi registrado, de fato, não é um papel que ninguém lê, você tem condições autoexecutáveis, né? Então, com isso, você reduz risco para o investidor. E você pode ter garantias, por exemplo, integradas com as IMFs, né? Imagina uma debênture que eu tenho uma garantia que são recebíveis e esse ponto de venda já deu, por exemplo, opt-in, e se ele não pagar, a gente pode pegar os recebíveis dele, claro que tem questões jurídicas, mas tecnologicamente a gente já permite fazer isso. Então, com isso, a gente reduz risco para o investidor e, principalmente, reduz o custo para o captador. Porque se a gente falar de tecnologia por tecnologia, vamos continuar no mercado do jeito que está. Então, ou a gente reduz e melhora essa eficiência para o mercado ser mais aberto, ou senão, não tem sentido nenhum. Né? Então, é nessa frente que a gente tem trabalhado muito, e eu acho que o mercado todo está se movimentando com isso. Você vê o crescimento absurdo do crédito privado indo para o mercado de tokenização. Né? Sim, eu vejo isso muito também da evolução do mercado financeiro de uma maneira geral. Se a gente dá um passo para trás da tokenização, das redes da elite, a gente fala de tecnologia como a gente enxerga hoje qualquer produto financeiro. Desde um pagamento que há 20 anos atrás a gente tinha que esperar pelo menos 48 horas para saber se um pagamento foi realizado, se foi realizado para a pessoa correta, etc. Hoje a gente vê isso em tempo real, faz isso de uma forma automática, muito mais rápido, muito mais transparente. Então, eu acho que nesse ponto é a experiência, né, que muda bastante. É justamente aquela em que a tecnologia parece menos como blockchain e mais como um processo mais transparente, né, mais coordenado, menos sujeito a divergência operacional e muito mais rápido, né. Eu sei, eu executo, eu analiso, eu identifico tudo de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais transparente, né, de uma maneira geral. Então, eu acho que aqui não vai se ver o blockchain, sim essa eficiência, essa transparência, né, que a tecnologia geralmente promove de uma maneira geral. Eu gostei muito de uma frase que é da Amfi, e deixar aqui o crédito, que a tokenização é o Pix do mercado de capitais. Cara, eu acho que é isso, né? Porque a gente vai automatizar uma pancada de processos que tem pessoas, que tem custo, enfim, demoram, e a gente vai conseguir um ganho de eficiência e a gente vai trazer para o mercado de capitais o que trouxe o Pix para a nossa economia. Eu achei fantástica a analogia, dar os parabéns lá para o pessoal do marketing que mandou muito bem. Nunca tinha ouvido, mas realmente é muito certeiro. Fantástico, né? Vou roubar e vou usar essa daqui para Eu frente, também, eu Rodrigo. já. Mas é bom que eu dei o crédito aqui. Pirola, se estiver ouvindo, tá aí. Não, a gente vai trazer ele aqui mais pra frente, ele falar aqui ao vivo pra gente.
Gente, então tem uma pergunta aqui da Fernanda que eu acho que é uma das perguntas de US$ 1 milhão, mas vamos ver o que vocês têm para dizer, que é como os aspectos de governança e regulação podem influenciar os custos, a eficiência operacional e a performance e a escalabilidade da tokenização. Qual que é a visão de vocês, né? Em resumo, o que está faltando aqui para gente, para isso virar de verdade? Bom, acho que aqui puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Eu acho que governança depende de transparência, rastreabilidade e reconhecimento de funções, papéis, permissões, né? E o que permite isso é você ter clareza sobre as suas informações. Então, aqui que eu trago o valor da governança de dados, da padronização, de uma estrutura, uma modelagem, uma arquitetura de informações que seja muito bem feita, né, que permita essa observância por todos os participantes da rede e permita essa governança. Porque, no final das contas, né, pelo menos do meu ponto de vista, que sou de negócio e não de tecnologia, eu vejo que a maior preocupação é como eu sei que isso está parametrizado de acordo com o ativo propriamente dito. Como eu sei que as permissões foram dadas às pessoas que realmente poderiam ter. Uma pessoa que não tem essa capacidade de fazer uma análise de uma tecnologia autoexecutável, por exemplo. Então, ter essa visibilidade, né, em relação às informações, aos dados estruturados, às regras que foram parametrizadas, tudo isso, tendo essa preocupação inicial, né, traz uma facilidade e uma transparência muito maior para essa governança e para a governabilidade da rede. Então, eu acho que o custo ele diminui à medida que você tem essa estrutura muito bem definida e ele vai aumentar a partir do momento onde não existe, porque vão ter exceções a serem tratadas, vão ter pontos que só um determinado conjunto de pessoas ou do sistema que compreende, então aí vai crescendo a necessidade de pessoas, mecanismos e ferramentas à medida que não é completamente inteligível e transparente aquilo que foi atribuído na rede. Então eu acredito que exista essa relação direta entre os dois pontos. Lili, muito bom. Liliane, muito bom. Pode ir. Desculpa, Michel. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu ia falar que assim, eu vejo que o que pode reduzir custo, principalmente, é a regulação. Porque talvez seja até contraintuitivo, mas a regulação ela cria uma padronização, e uma vez que eu tenho uma padronização, deixa de ser, e é uma coisa que a gente sofre muito hoje, que cada tokenização ele é um projeto jurídico sob medida, ele tem um parecer próprio, ele tem uma estrutura própria, ele tem um estudo próprio. Isso encarece muito o processo. Isso hoje é uma dor enorme. Por quê? Porque a incerteza entra como custo da gente que está aqui na ponta. Então, se eu não tenho uma norma muito clara, muito alinhada disso, eu tenho que cobrir várias vertentes que talvez eu não precisasse cobrir, eu não precisasse gastar, eu não precisasse de esforço para aquilo. Eu acho que o principal para a gente agora é essa regulação muito bem clara. O que você pode e o que você não pode. Complementando agora da parte técnica, tá, pessoal? A beleza da blockchain é que é tudo transparente, né? Então, teoricamente, se for feito do jeito que tem que ser feito, o smart contract da debênture ela vai estar lá visível para todo mundo. Mas eu entendo que as pessoas não vão ler, né? E não tem por que ler, porque é um bando de código e é muito difícil. Então, Liliane, como a gente conversou antes, eu até já pensei aqui, eu acho que a gente, mercado, né, Micael, a gente precisa colocar quais são as regras autoexecutáveis, garantias e quais são os pontos principais da debênture de forma simples para que o usuário consiga assinar e ter mais segurança para investir, tá? Mas a beleza da blockchain é isso, que é tudo transparente. Agora cabe a nós, os builders, né, os construtores, a fazer com que também isso seja abstraído, igual legal, né, igual contrato, né, me desculpe os advogados. Uma vez um advogado me mostrou um design legal. Eu achei fantástico, porque ele coloca os principais pontos e o restante está lá. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa agora com a tecnologia, mostrar quais são os principais pontos de forma muito simples para o usuário assinar, tá? Super legal. Eu acho que a grande dificuldade mesmo é que
é muita regra no mercado, é muita coisa, né? E a gente tem que vai trazendo aos pouquinhos, né? Acho que a gente vai vendo que aí no próximo encontro a gente vai falar de custódia, que começa a trazer questão de segurança, como é que a gente guarda essas chaves, como é que a gente coloca. Então acho que vai cada hora que a gente falar de bloquinho em bloquinho, a gente vai descobrindo como a gente resolve uma coisinha para trazer, né? Acho que quando todas essas coisas encaixarem, a gente vai conseguir fazer esse negócio escalar e ter a confiança e a segurança que a gente quer que tenha, que a gente já tem no mercado de hoje, né? Acho que é. Lucas, vamos olhar pro copo cheio, né, cara? Há 2 anos a gente estava falando de fracionamento apenas. Agora a gente está falando de regras autoexecutáveis, pô, é uma baita evolução, É, que o né? fracionamento Imagina a vai vir gente, depois que resolver tudo isso, né? Então não faz sentido ficar falando disso antes. é muito legal. Então, assim, eu acho que tem uma evolução. Claro que não é na velocidade da tecnologia, mas, pô, a gente está falando de questões reguladas, né? Então, eu acho que tem uma evolução, sim. Eu olho pelo copo bem cheio, assim. Eu acho que a gente está andando rápido. Tem uma pergunta aqui do Edilson, que ele quer saber quem é a responsabilidade tributária nas plataformas hoje. Como é que tá essas regras? Então, Posso puxar? ela. Nossa, de novo, Rodrigo, por favor, não. Deixa eu ficar Não, quieto, eu já falei muito hoje. não, que isso, desculpa. É porque essa esqueci a palavra, mas enfim, é o que a gente faz aqui. Eu sou contador e trabalho exatamente nessa área de imposto de renda. Hoje, basicamente, a gente está limitado na antiga IN 888, que virou a 2291, se não me falha a memória, que é a Decrypto. Cabe às tokenizadoras hoje registrar tudo o que acontece e informar para a Receita Federal. O Banco Central está, nesse momento, discutindo algumas várias possibilidades. Tem o PSAV, que está sendo discutido agora, que foi adiado algumas vezes, que está para outubro. Tem uma outra questão de câmbio, quando o nosso cliente vai lá e compra uma stablecoin em dólar, por exemplo, ele precisa estar diante da lei de câmbio ou não, ele precisa pagar IOF ou não. É, eu sou muito positivo, mas nesse aspecto específico, eu sou claro em dizer que do lado tributário a gente está várias casas atrás do que a gente está aqui com a CVM. A CVM ela já tem um modelo que já foi seguido, como o Rodrigo falou ali, a gente já estressou esse modelo, ela já tem uma base de dados para olhar e falar, ver o que funcionou, o que não funcionou. Já pelo lado tributário, não, a gente está bem atrás. A gente, de 2018 até 2026, a gente usou uma regra de ganho de capital que é muito antiga, adaptado para cripto. Só veio ter o código específico de DAF de cripto agora, em 2026. Essa Decrypto que saiu é só uma instrução normativa da Receita, ainda não é lei. A gente não tem nada com força de lei ainda. Teve o marco legal dos criptoativos que falou alguma coisa ali mais sobre offshore, sobre investimento internacional. Então, o lado tributário, a gente, agora como contador, a gente ainda olha muito para um princípio que chama essência sobre a forma. Independente da forma ser tokenização, na essência isso aqui é o que? É um investimento internacional, é um investimento nacional, então vou ter que aplicar o que tiver mais próximo ali. Obrigado, Michel. Quer falar, Lili? Eu acho que o Michel já falou, mas assim, acho que para dar um tostão aqui, né, para complementar, é importante a gente lembrar de novo, né? Por a debênture estar tokenizada, ela não deixa de ser uma debênture. A responsabilidade tributária, ela se mantém tal qual ela existiria no modelo tradicional. Né, vai ser registrada a característica tributária no smart contract, vai ser aplicada de acordo com a característica do investidor, e acho que a rede ela tem a responsabilidade de registrar essas características e essas alíquotas e a necessidade de pagamento, mas a responsabilidade do recolhimento ela permanece do mesmo participante que existe hoje, né? O emissor realizando o pagamento de remuneração, por exemplo, se ele tem que fazer esse desconto, ele permanece tendo a mesma responsabilidade. É importante que o registro e a parametrização no smart contract, ele não altera, né, a responsabilidade de quem já existe. Então, até que a gente tenha uma mudança, né, a partir de agora,
tributariamente a responsabilidade vai ser dos administradores da rede ou algo desse tipo, a responsabilidade permanece a quem já existe no momento. Muito bom. Gente, a gente está chegando aqui no final. Acabei de mandar a pesquisa aí para vocês dizerem o que vocês estão achando. E aí eu queria pedir duas coisas para os nossos convidados aqui. Primeiro é que a gente falou bastante de. Começou a conversa perguntando o que é um token, a gente falou de direitos, regras, dados, governança, infraestrutura, passando por bastante coisa. Mas olhando para isso tudo, o que que vocês acham que é a principal transformação que a tokenização vai trazer assim, para o mercado nos próximos, vamos falar, 5, 10 anos? O que que vocês acham que é onde a gente vai estar daqui a pouco? E junto com essa pergunta, eu queria que vocês dessem dicas de coisas que a gente pode ler, assistir, ouvir, para entender um pouquinho mais. Tem uma galera que perguntou de oráculo aqui no chat, não fiz a pergunta de novo, mas onde é que a pessoa pode aprender um pouquinho mais sobre oráculo? Deem dicas de como a gente se aprofunda nesse assunto aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais onde navegar. Já tem a dica do RWA Monitor, mas acho que a gente pode dar uma complementada. Vou começar com o Rodrigo? Vamos lá, pessoal. Eu estou bem empolgado, né, em relação às considerações finais, né, Lucas? É isso, Uhum, certo? isso. Estou bem empolgado em relação à velocidade do mercado. A gente tem criado novos produtos. Eu entendo que o próximo passo vai ser digitalização de jornada e não apenas tokenização. Nós vamos dar um passo à frente e a gente já está muito para acontecer isso. Pô, essa iniciativa da Ambima é fantástica porque permite a questão das debêntures, dos fundos, enfim, a gente vai ver cada vez mais essa evolução do mercado. Sobre os oráculos, a gente tem a Chain, qual que é o nome? Chainlink, né? Que é o maior oráculo do mundo. Acho que vale a pena dar uma olhada quais são os dados que eles fornecem. Tem alguns players brasileiros. Obrigado, Igor. A Chainlink fornece diversos dados. Aqui no Brasil existem APIs oficiais, né? Então também elas podem se tornar um oráculo. Ela não tem o nome de oráculo, mas é uma API oficial que você consegue consumir essas informações. Tá? Agradeço novamente aí a participação. Obrigado, Liliane. Obrigado, Michel. E novamente, Lucas, um prazer revê-lo. Parabéns, Liliane, pelo material, muito bom. Aprendi bastante também. E é isso, eu estou bem empolgado aí. Quem quiser acompanhar o mercado tokenizado, acho que vale a pena. O RWA Monitor tem visto todas as principais tokenizadoras acompanhando o lançamento diário, acompanhando principalmente qual que é o lastro que elas estão usando, né? Se é uma debênture, se é uma nota comercial. Eu acho que é um material valiosíssimo para a gente ver a evolução do mercado. Tá? Agradeço demais aí. Olá, Michel. Cara, em 5 anos, eu acho que essa discussão sobre tokenização ela acaba. Da mesma forma que hoje a gente, puxando um pouco para a sardinha para o meu lado contábil, que a gente não discute mais escrituração eletrônica, a gente não vai discutir mais tokenização, ela vira infraestrutura. O mercado, eu acredito que ele expande para esse mercado para o lado de baixo, que eu falei que hoje ele não é atendido por debêntures e tal, e a gente começa a discutir governança, porque no mercado cripto a gente já vê isso bastante, já tem modelos e tal, mas e eu acredito que isso vai chegar aqui, porque é o próximo passo, aquele papo que a gente estava discutindo de funções e tal, tem funções muito mais sensíveis quando a gente pensa em tokenização, que elas precisam ser discutidas, então acho que vai estar muito mais nessa linha. E por se tornar infraestrutura e sair do foco, a tokenização, eu acho que a gente não vai mais discutir o que é tokenizado e o que não é. Eu acho que vai ser um padrão. O padrão é tokenizar, porque fazer por outro meio é caro, é antigo, é muito velho, tá? E aí queria aproveitar também para agradecer a iniciativa fantástica. Parabéns, Liliane, ali pelo trabalho incrível. Acho que só aquela apresentação estivesse acabado ali, como o Rodrigo falou, cara, já teria valido todo o tempo de todo mundo aí. Rodrigo, sempre um parceiro, estamos sempre se encontrando aí. Um abraço, obrigado. Obrigada, Talvez, Lili. Michel. Obrigada, Rodrigo. Que bom, fico feliz de ter trazido um conteúdo que tenha sido relevante até para quem é especialista
na área e já trata desse tema há bastante tempo, né? Como eu disse, eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de negócios, então a minha visão e a minha perspectiva em relação à tokenização é sempre por esse ponto de vista, né? Mas falando daqui a 5, 10 anos, eu acho que eu concordo bastante com o Michel. Eu acho que da mesma forma que a gente vê, eu posso dar aqui como exemplo a duplicata escritural, que é algo que tá todo mundo falando a respeito hoje, né? A gente tinha um documento cartular que de repente é digitalizado e agora a gente tem uma questão de ter uma interoperabilidade entre registradoras e escrituradores, né, através da duplicata escritural. Então, para quem negocia e para quem emite uma duplicata, permanece uma duplicata. Então, já não se fala mais sobre a digitalização disso. Eu acho que daqui a algum tempo a gente não vai tocar mais nesse ponto de é tokenizado ou não. É mais sobre o que se transformou aquele ativo financeiro, aquele valor mobiliário com a tokenização. Acho que a visibilidade vai ser isso, né? A tecnologia vai ser uma evolução como todas as outras que a gente vê desde o cheque ou de uma duplicata cartular, onde havia necessidade de uma assinatura, e hoje isso já não existe mais. E hoje acho que é até impensável a gente pensar num cheque para um pagamento. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter essa mesma visão sobre a tokenização de uma maneira geral. Acho que nesses estudos a gente está fazendo essa junção de que é uma tecnologia aplicada sobre um produto financeiro, nada mais do que isso, trazendo eficiência e transparência, o produto permanece, né, a tecnologia que traz a inovação e a eficiência. Acho que é muito nesse sentido. Excelente, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Gostei muito do Que nosso bom. papo aqui. Acho que pelo Joia. resultado aqui da pesquisa, o pessoal também gostou bastante. Gente, É. esse vídeo vai estar no nosso YouTube provavelmente amanhã. A gente vai mandar para vocês amanhã também um resumão do que foi falado aqui, links de materiais complementares, a apresentação da Lili, a gente compartilha tudo com vocês, LinkedIn de todo mundo que falou aqui. O nosso próximo encontro é no dia 27 de agosto. A gente vai falar de custódia de ativos digitais, segurança, controle e gestão de chaves. A gente já está com os palestrantes confirmados. Vai ser o João Aragão da Ripple, o Fabrício Tota do Mercado Bitcoin e o Marcel Smetana do Bradesco. Então, quem quiser participar da continuação dessa conversa aqui, dia 27 às 10. E depois a gente tem mais alguns. Todo mês a gente vai ter os próximos aí até dezembro. Tem bastante coisa para a gente conversar, tá? Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada, bom dia a todos.